o optometrista é o cara que vai entregar o papel, vai falar para o teu cliente, olha, você trabalha com desktop aqui, o multifocal que você vai fazer não vai ser tão bom, a menos que você desça essa cadeira ou mude para notebook. Não, mas o meu é 3 telas aqui, então além do seu multifocal, você vai ter que ter um de média distância aqui, ó, para trabalhar com as telas. O optometrista já tá mandando 2 óculos para você. Isso. E percebemos uma fotofobia, percebemos que o paciente relatou isso aí, ou vai para uma linha de lente fotossensível, ou vai para um óculos de sol. Então, olha só a responsabilidade, você está direcionando o que aquele paciente precisa. E você tem que dar esse tempo para o optometrista. Porque ele pode te trazer ali mais benefício tanto para o cliente quanto para o dono da loja que está vendendo. Olá pessoal, tudo bem? Adriano do JJCast, o seu podcast que fazemos com pessoas reais. Seguindo o nosso convidado aqui, ilustre convidado, o professor William Benetti, né? A gente está batendo um papo em off aqui, invariavelmente... Papo puxado e longo, né? Não, perfeito, bom, né? E bom demais. Se vocês pudessem assistir os bastidores, terá alguns bastidores ali que eu tô fazendo com uma câmera extra, mas eu vou dizer para vocês que o ramo óptico, ele tem muito a crescer, né, Johnny? Conta aí para nós mais um pedacinho. Pegando quantos anos? Mais de 30, né? 33 anos professor? No ramo. 33. E ele vem aqui e vê a gente falar como que a gente está lidando com o segmento, quais são nossas estratégias, né? Do dia a dia, de fazer as óticas crescerem, de como prospectar, de como instruir, como capitalizar o nosso negócio, né? Ele já ficou querendo abraçar nós aqui. Eu quero dar os parabéns aí para os JJs aí, porque os meninos são foda, bicho, os meninos são danados. Então eles vão para cima mesmo. Exatamente, a gente, né, veio batalhando, avaliando o mercado, para ver o que está faltando no nosso mercado, né? Começando aqui já mostrando, né, que falta muito. E aonde estão as galinhas dos ovos de ouro, né? Quais são os ambientes, né? Vou dizer assim para não abrir muito o jogo aqui. Onde são esses ambientes que estão as galinhas dos ovos de ouro, né? E aonde tem concentração demais que atrapalha, né? Então tudo isso a gente trocou uma ideia aqui em off e você foi... E aquela coisa também, né, Johnny? A gente, muitas vezes, você está inserido, você proprietário de ótica, está inserido no meio onde você pensa assim, pô, mas aqui tem ótica demais, aqui eu não consigo vender valor agregado. Assiste o episódio anterior, quando a gente fala de lensometria, de caixa de prova, tu vai entender um pouquinho do que a gente está falando agora, de valor agregado. Então, dentro do seu próprio negócio, eu vou puxar um assunto aqui que eu acho que é um assunto ímpar. No que você é especialista dentro da sua ótica? Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas se pegam pensando, mas eu atendo o público A, B, C e D, né? Masculino, feminino, infantil. Eu atendo aqui altos míopes, altos hipermétropes. Eu atendo todo mundo. Beleza. Todo mundo faz isso. Você é só mais um. Mas no que você se destaca dentro exatamente. desses tópicos? Agora eu vou perguntar para você. Quais armações dentro da tua loja você tem especificamente para alta miopia? Especificamente para alta hipermetropia, e se você tem conhecimento de como fazer uma lente fina de acordo com a armação. Agora eu te pergunto, você não precisa responder não. Se quiser pôr no comentário, pode colocar. Mas agora para um pouquinho, baixa a tua vibração, o teu ego também, desinfla um pouquinho aí. Eu atendo todo mundo, diminui um pouquinho. E responde mentalmente a minha pergunta. No que você é especialista? Você é muito bom em fazer lente fina? Você é muito bom em deixar o óculos do teu paciente leve? Qual é o melhor material para fazer uma lente, um óculos mais leve? Porque você não vende só a lente, você vende o conjunto. Será que é o titânio? Será que é o trogamide? Será que é o UTEM? O optil? Qual é o material? É nylon?
Será que as hastes de fibra de carbono será realmente que deixam mais leves ou simplesmente mais maleáveis? Então tudo isso contribui para que você entregue o produto melhor para o final, certo? Então isso é apenas uma reflexão inicial desse vídeo, né? Eu queria abrir uma vírgula aqui para o professor William Benetti, que é um assunto bastante inerente, bastante importante a você que é técnico em optometria. Escute agora o que o professor William Benetti vai falar. E preste atenção, porque você vai ter que ter uma ação perante ao que ele vai dizer. Fica à vontade aí, professor. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Nós tivemos aí a DPF 131, que ela abriu aí a possibilidade para o optometrista de nível superior ter o seu consultório e poder abrir o seu consultório de forma legal. Mas isso não abriu o espaço para o optometrista de nível superior atender de qualquer jeito, atender na farmácia, na padaria, atender em ambientes que não são adequados para optometria. Isso a DPF não abriu. Então, primeiro toque, se você tem formação superior, mas está trabalhando errado, presta atenção, a DPF não te cobre. Ela te autoriza a abrir um gabinete. E aí temos o grupo dos técnicos em optometria, que foram a grande maioria que começaram aí, foram os empíricos, foram os grandes professores de optometria na nossa área, e muitos hoje ainda trabalham e estão aí no mercado. E o que aconteceu? A maioria das entidades falaram, olha, com essa situação atual, fica difícil defender o técnico, porque só o optometrista de nível superior pode montar o seu consultório. Então nós buscamos opções, buscamos quem estava disposto a falar, ei, o técnico pode trabalhar sim, ele tem que ter um direito adquirido. Dentro da linha do direito do trabalho, tem que haver algo que diga que esse cara não está abandonado e ele deixou de existir. Então, nós fizemos essa busca, tivemos alguns apoios e amparos jurídicos que nos orientaram a fazer uma petição pública. E essa petição pública, o que ela pede? Que o técnico em optometria esteja dentro da regulamentação da optometria de acordo com a classificação brasileira de ocupações, dentro da CBO 3223, que já fala tudo o que ele pode fazer, para que, quando regulamentar, que o optometrista de nível superior, apesar de poder ter novas atribuições, que o técnico em optometria possa continuar trabalhando. E mesmo que não haja mais cursos de técnicos em optometria formando optometristas, aí naturalmente vão deixar de existir os técnicos e vai passar a ser formado apenas optometristas de nível superior. Essa é uma forma justa e de direito que nós encontramos para que o técnico em optometria tenha o seu direito de trabalhar. E hoje nós estamos sendo procurados pelas entidades e apoiando nossa causa e dizendo, olha, em breve nós faremos declarações que apoiamos a petição pública para que todos assinem, pois é uma petição pública onde todos vão ganhar. Vamos ganhar na regulamentação da optometria para quem tem nível superior e para quem tem nível técnico. Então todo mundo vai poder trabalhar se respeitando e não deixando, não dizendo que esse aqui é menos ou mais, mas cada um dentro da sua atribuição, como nós conversamos naquela outra hora, falando dos outros técnicos de outras profissões, né? Que tem o técnico em enfermagem, o técnico contábil, eles não deixam de existir, mas as atribuições deles são diferentes. Então, com o tempo, o bacharel vai poder ter mais atribuições. Nossa profissão vai crescer. Mas para isso ela precisa ser regulamentada. E como que a gente consegue isso? Com união, com unidade. Se eu separo bacharel, que é uma minoria, do técnico aqui, que é uma maioria, você dividiu a classe. A gente tem que unir essa classe para ela ser forte e ela ter unidade. E chegar lá no Congresso, bater e falar, somos 10 mil. Uhum. Não somos tantos quanto eles, mas somos 300. Isso. Né? E conseguir vencer a batalha. Exato. Então eu convoco a todos, aí, todos os optometristas, não importa se o nível de formação, técnico, tecnólogo, bacharelado, pós-graduação, acha a petição pública da Frente de Defesa dos Técnicos em Optometria do Brasil, assina. Isso vai fazer bem para a nossa profissão como um todo. Então, esse é um grande apelo, um dos grandes motivos que eu estou aqui. Na época, a gente nem tinha do convite, nem tinha aberto ainda isso, nem sabíamos disso, mas
Isso vai ser um grande veículo para a gente comunicar isso. O JJCast aí já tem uma audiência maravilhosa que vai crescer cada vez mais. Então, essa solicitação, esse apelo para todos os optometristas fica aí. Pessoal que assiste a gente aí, dá essa força, né? Não precisa ser apenas técnico em optometria e optometrista. Todo optometrista, que queira ver a sua profissão regulamentada, sim, ele assinando, ele vai estar contribuindo com a optometria como um todo. Certo, mas essa petição pública, sem ser técnico em optometria e optometrista, também deve assinar? Pode, pede pro familiar, pro tio, pro avô. Gente, assina a petição, ajuda a gente, que cada optometrista assinando, que a família assinar, a gente já multiplica isso por 4, É isso que 5. eu queria expor. Fantástico, bom saber. Por quê? Porque se mais pessoas apoiam uma causa, fica mais fácil de defender. Muito mais fácil. Né? A gente pode observar aí a desgraça que está tendo aí no nosso mundo, né? Aí essa guerra de Israel contra o Hamas, o grupo terrorista, né? Que a gente assim tem que falar mesmo, porque eu particularmente apoio a paz, porque eu acho que a guerra vai atingir tanto civis quanto terroristas, quanto a guerra nunca é bom para lado nenhum. A guerra é burra, né? É uma situação lamentável. Infelizmente tem que ser assim, mas cada um apoia a sua causa, né? Uns gostam disso, outros gostam daquilo. Mas olhando pela nossa ótica, né? Já utilizando um jargão aqui, todo mundo que puder, entra lá na descrição desse vídeo, vai ter a petição pública, tá? Clica lá, leia toda a petição, para não ser mais um gado, né? Digamos assim, Exato. Apenas assinar por assinar. Se você apoia essa causa aqui, acredito que sim, porque não tem nada que desonere essa causa. Eu acho de uma forma... Eu sempre vou apoiar isso. Por qual motivo? Adriano, mas você é bacharel, você não deveria apoiar os técnicos. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que se não fossem os técnicos, não existiria a optometria. Esta foi apenas uma porta de entrada para vir uma coisa para um nível superior. Então, e eu agradeço do fundo do meu coração, já fiz isso em outros programas, vou falar de novo agora, agradeço os que vieram antes de mim, porque fizeram um trabalho a contento. Não se envolveram, não fizeram um trabalho errado, para que a nossa justiça não simplesmente cortasse isso. Exato. Então agradeço os técnicos em optometria que vieram antes de mim e fizeram um bom trabalho. Claro que em todas as profissões existe o cara que trabalha de forma errada e existe o cara que trabalha de forma correta. Graças a Deus a maioria foi correta e a gente conseguiu trabalhar de uma forma como um todo. Por isso que hoje a gente, como bacharel, eu não me coloco fora da categoria, né? Somos todos optometristas. Somos todos optometristas, exatamente. Tanto que o nosso KNAI é o mesmo, né? Então, é o que eu falo assim. Então, não é porque A ou B falou alguma coisa, você tem cabeça para pensar. Você pode emitir a sua opinião. Exatamente. Então, o que eu falo para você é, leia a petição, veja se aquilo que está escrito você concorda, certo? Você, optometrista bacharel também, apoia a causa. Então, eu falo para vocês assim, ó, isso não diminui vocês. E eu digo para vocês, quanto mais a optometria se fortalecer, mais fácil vai ser de trabalhar. Pode acreditar. Porque às vezes, eu não vou mexer com política, eu não vou mexer com isso, aquilo, mas a política mexe com você. Opa, tá o tempo todo ali influenciando sua vida. Então, se você não faz a sua parte, você aceita o que os outros fizeram e tem que ser dessa forma, certo? Se você vota nulo, você vota pela maioria. Então é essa situação que a gente pensa, né? Eu penso dessa maneira, o Johnny pode externar a opinião dele, né? Não, Johnny? mas é da mesma forma. Penso igual, acredito que a classe da optometria, na mente dos optometristas, tem que ser uma só. Todos somos optometristas. Exato. Todos. Não importa o nível de graduação. Eu vi 5 patologias lá, mas eu sei ver um pouquinho melhor.
Esquece, abandona essa mentalidade. Abandona. Usa o teu conhecimento pro teu trabalho. E pensa na classe, nas pessoas que vieram antes de você, possivelmente. Né? Exato. Porque os bacharéis vieram depois dos técnicos. Então, pense naqueles que chegaram antes que você, que mantiveram em pé essa profissão. Eles que foram se empenharam perseguidos, muito. né? Foram presos, muitas vezes saíram algemados, sendo chamados de charlatões, né? Exercício ilegal da medicina. Falsos médicos. E cada caso desse foi para fortalecer a optometria, para mostrar não é falso médico, não estava exercendo legalmente. Está aqui o diploma que foi reconhecido e emitido pelo Estado, dizendo que ele poderia exercer a profissão. Então, cada delegado que reconheceu aquele diploma daquele técnico e falou, não, a profissão existe. Epa, temos que respeitar esse cara. E cada entidade tem que respeitar o seu filiado. E ela precisa estar ali por ele. Independente se ele for técnico, tecnólogo, Exato. bacharel, pós-graduado, fazendo doutorado, esse cara tem que ser respeitado. E você que é técnico não precisa ter medo do bacharel. Bacharel não precisa ter medo do técnico. E todos podem estar aqui como a gente está hoje, trocando conhecimento. Você vai aprender muito um com o outro. Até porque um diploma não define profissional algum. Exato. Sempre lembrem disso, tá? Conheci um senhor que ele não tinha nem diploma. Mas o bicho fazia uma refração e via um fundo de olho melhor do que os bacharéis que eu conheço aí, que o cara sai sem saber nada. Eu conheci um cara que... Eu, na verdade, não conhecia esse cara. Eu só conhecia a história dele. Ele não estudou em Harvard. Mas os caras que estudaram em Harvard trabalham para ele. Esse cara chama-se Bill Gates. E aí? Só isso. Não dá para respeitar esse cara? Grandes exemplos. Então, é assim, não pode inflar, você tá saindo da faculdade agora, vira, eu sou o melhor. Não, cara, você tem muito que aprender. Você tem um papelzinho aí falando que você é um bacharel, mas às vezes se a gente sentar você ali, te der uma prova, você não passa, né? O conhecimento não chegou ainda, mas pode chegar, busca, vai atrás. Não é porque a faculdade não te deu que você não pode continuar aprendendo com os colegas, com os cursos, trocando experiência e indo para cima. Então, esse apelo é para que todos assinem, para que a gente tenha uma optometria forte, coesa e que a gente chegue rumo à nossa regulamentação com todos juntos, sem deixar ninguém para trás. Exato. E você falou de entidade, né? Eu acho importante também a entidade que os representa entenderem que ela hoje só tem essa força porque os técnicos pagam a sua anuidade. Opa! Então isso é importante relembrar também. Pagam a sua anuidade, pagam a sua CIA, que é a carteirinha de identificação profissional. Né? Então, quem faz a força e movimento financeiro realmente são os que contribuem, ali, né? Os que contribuem. Então, aproveito e peço o apoio aí das entidades para que olhem com bastante carinho e bastante atenção para essa classe que não pode acabar, né? Você tem ali, como você comentou, né, pessoas com muita idade, 60, às vezes 70 anos trabalhando, né? Como é que essa pessoa às vezes vai voltar para um banco de escola? Fica mais difícil, né? Então, e é uma opção dele. Ele fala, eu fiz meu curso, eu sou um técnico. Exato, não quero ir para a faculdade. Tudo bem, cara, é tua opção. Exato. Você quer continuar assim com o seu conhecimento? Já tá bom para... Tá, mas é um direito dele. Exato. Então, assim... É o direito dele exercer. Isso é importante a gente ver, né? Mas seguindo a nossa entrevista aqui com o professor, a gente comentou... Não que não incentivemos a formação continuada. Muito pelo contrário. Isso nunca para, né? Há anos atrás, quando eu trouxe a pós-graduação do Sul para São Paulo, em ortótica, falei para eles, eu encho de aluno. Só que eu quero que vocês façam o mesmo curso, só que de especialização para técnico, um curso livre. Aí eu trago. Eles falam, beleza, então vamos ter uma turma de pós e quem não tiver formação superior vai fazer um curso livre. Mesmo conteúdo, vai estudar junto, só que o diploma de um vai ser de pós e o outro vai ser de curso livre. Desses 30 caras que foram pro curso livre, 20 foram buscar formação superior. Pronto. Porque eles falaram que, olha só, conhecimento. Pô, eu vou buscar formação superior. Aí. O incentivo vai no diferencial.
E para você técnico que tá aí, sirva de incentivo isso, pra você buscar uma formação superior. Vai. Vou pra ser bem cima. franco para Se você. pode, vai É. pra cima. Hoje o que tínhamos em uma formação técnica era em torno de 1 ano e meio, né, professor? Uns 2 anos mais ou menos? Dava 1.200 horas, aí em torno de 2 anos e pouquinho. Isso, Pra fazer a formação técnica. Querendo ou não, o bacharel você vai ter uma quantidade muito superior de horas e automaticamente de matérias diferentes do que você viu no técnico. Então, principalmente ali patologia, semiologia, então você vai ter neurovisão, você vai ter uma série de matérias e de disciplinas que você não teve no técnico. E que muitas vezes isso vai despertar um tipo de optometria na sua cabeça um pouco diferente. Eu não estou nem falando melhor. Que pode te trazer um diferencial no mercado aí. Exatamente. Então, vamos buscar uma educação continuada, né? Vamos pensar que isso pode ser melhor para frente. Pode dar errado também o técnico, né, professor? Então, pode dar errado tudo. Né? Pode dar errado o tudo. bacharel. Exato. Se lá na frente, na regulamentação, vierem e falam, né, que vão falar baixinho. Falar, não, vocês podem ser optometristas, mas a refação não é mais de vocês. Pode acontecer de tudo, na verdade, né? Então, vamos se unir. Ficou todo mundo sem. Vamos se unir. Se a gente não tiver junto e não tiver força, isso pode acontecer. Exato, né? Então, existem muitas variáveis. Então, Muitas variáveis. Então não né? divide a manada. A manada Exato. tem que estar junto. A gente tem que estar junto e assinar. Legal. O que a gente estava falando anteriormente a respeito de técnicas refrativas. O que você oferece lá no seu curso são retinoscopias, são dinâmica, estática, retinoscopia de MEI? Qual é o modelo de No técnicas? curso eu mudei ele para prática clínica em optometria. Ótimo. Porque os alunos me cobravam muito a parte da retinoscopia, que a gente dá uma pincelada. Por que uma pincelada? Porque quando você está na faculdade, quando você está no curso técnico, você aprende a lógica da retinoscopia. Você aprende a ver o movimento contra, a favor, bola cheia. Você só não consegue. Quando no olho de verdade. No olho mecânico vai. Exato. Mas quando chega no olho do paciente, você fala, não tô vendo nada. Rapaz, agora vi. Deu bola cheia. Deu 0,50. Quanto deu no seu? Puta, no meu deu mais 2. Mas caramba, meu. Então, assim, a teoria você sabe. O que eu falo para os alunos? Prática. Todo paciente, passa o retino nele. Não achou? Tá em dúvida? Você não tem nem ideia de quanto deu sua retinoscopia? Beleza? Passe para os outros passos que eles vão te mostrar. Se você tem um autorrefrator, ele também vai te dar uma base que a retinoscopia poderia te dar. Mas o mais precioso de tudo isso é a parte da miopização, onde você trava o cristalino e o afinamento final. Aí tá aquela varinha de condão da mágica da optometria. Se você não souber fazer essa hora, esse momento, a optometria não aconteceu. Sua refração não sai, você não vai prescrever. E nessa daí, o cliente está lá, ou você prescreveu errado e vai voltar. Ou você fala, eu não vou prescrever a receita para o senhor, vou encaminhar o senhor para um especialista. Porque sendo que não era, porque né? eu não tive segurança para atender. Exato. Então eu tenho alunos que estão lá, professor, eu me formei tem 3 anos, eu nunca atendi. Porque eu tinha medo, não saí com a certeza da faculdade de que eu podia ali preencher um laudo optométrico, carimbar e assinar. Pô, é meu nome. E eu não sei se eu estou passando direito. Então o que a gente faz? A gente dá uma pincelada ali na parte de retinoscopia, falo sobre dinâmica, estática, bem, mas o que eu mais prezo é que eles façam uma boa avaliação de fundo de olho para ver se tem patologia, como você entra num olho para a pupila não fechar, se você só tem um oftalmoscópio na mão, que é a realidade da maioria dos óptos. Não vai ter um retinógrafo assim no começo, é difícil, né? Então é um oftalmoscópiozinho. Mas tem muito optometrista da velha guarda que o cara faz o seguinte: ele não olha nem fundo de olho, ele não faz retinoscopia e ele só vai na caixa de prova. Porém,
ele vem do encaminhamento de um oftalmo ou ele passa todos com oftalmo. Tudo bem. É uma opção dele. Você tá cercando a parte patológica ali com oftalmo. Uhum. Agora, se você não tem um oftalmologista parceiro, pelo menos uma avaliação dos meios transparentes e do fundo de olho você tem que saber fazer bem. Uhum. E o pessoal sai cru da faculdade e fala, não consigo ver nada, não consigo seguir o vaso, não consigo seguir a artéria para chegar na cabeça do nervo óptico e muito menos o que é uma escavação, não consigo saber. Então a gente ensina como é que você descobre o que é uma escavação. E nisso você está vendo um monte de olho saudável. Você está aprendendo o olho saudável, olho saudável, olho saudável, olho... Chega uma hora, epa, esse aqui não é saudável não, tem Exato. coisa aqui. E que você primeiro precisa criar um padrão na tua cabeça. Você cria o padrão do olho bom. Exato. Criou o padrão do olho bom, o que tiver de diferente você já vai desconfiar. Exato. Aí você, opa, esse aqui eu vou encaminhar porque houve uma suspeita. É que para você criar um padrão de olho bom, você tem que ter visto muito fundo de olho. Porque o fundo de olho de um míope é diferente de um hipermétrope. É diferente de um que tem uma escavação um pouco maior. É diferente de um alto míope, de um alto hipermétrope. Então você tem que fazer... Eu vou fazer um adendo aqui. Veja de todo mundo. De todo mundo. Teve oportunidade, parceiro. Coloca a luzinha lá na pupila. E tenta... E vai com os numerozinhos ali, com a tua lentezinha diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando. Na dioptria positiva, negativa. Cria um padrão para você. Maneira de enxergar. Olha de baixo para cima, de cima para baixo. Pede o paciente olhar para o lado. Acha o teu jeitinho de você entrar lá dentro e ver as veias nítidas, as artérias. Né? Eu nem vou falar de fixação, né? Que isso é uma outra situação mais tensa ainda. Deixa os caras ver isso aí primeiro, Exato. João. Depois, Exato, meu. Entendeu? Imaginar que ontem eu vi simplesmente uns 160 olhos. Olha a oportunidade. Exatamente. Ontem com aquelas crianças. Inclusive, eu vou falar aqui, ó. Se você tem oportunidade, porque eu tive a oportunidade de fazer triagem numa escola. E eu lembro que a professora Sabrina, um abraço, professora Sabrina, tá lá Na Inglaterra. em Birmingham, lá no Peaky Birmingham. Blinders. Ó, lá. se ela estiver vendo, a gente tá chique. Tenho certeza que ela vai ver a gente. E todo mundo tava assim, ó, se abaixando pra ver o olho da criançada, não sei o quê. Daí eu sou um pouco mais alto, peguei a cadeira, coloquei em pé e fazia a criança subir na cadeira. Pô, eu ficava aqui, ó, grandão, olhando. Ai, será que o João é esperto mesmo? Eu não ficava com dor na coluna, a criança subia na cadeira, pô. Não, depois então, levava a cadeira, tá tudo uma certo. dica que eu dou no curso. Chega lá, o pessoal fica, a mulherada se abaixando com aquela posição que o acompanhante já vai ficar olhando torto. Gente, manda o paciente olhar 45 graus. Diminui a iluminação da sala. Pronto. Daqui você já não se abaixa tanto. É. Agora, se você mandar ele olhar aqui embaixo, você tem que se abaixar aqui. Uhum. Então, o truque que você fez da cadeira agora é o inverso. Manda o cara olhar pra cima. Então, tudo macete. É. Você vai dando pulo do gato. O negócio é chegar lá dentro do olho, entendeu? Então, cria um padrão para você. Muitas vezes você... e eu vou ser bem franco. Muitas vezes eu fui olhar imagens de um fundo de olho em revista. Sim. Eu fui olhar na internet. Conhecer o padrão, né? Eu fui ver em livros de oftalmologia. Entende? Então, muitas vezes eu fui buscar. Não, criei o meu fundo de olho padrão? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, o que acontece? Se você não praticar, se você não olhar, vê do seu familiar, vê do seu vizinho, você está iniciando, parceiro. Tem que fazer. Entendeu? Você pega lá, por exemplo, lá um míope de 10, 12 dioptrias. Tu vai olhar aquele disco óptico extremamente gigante lá, certo? Você vai pensar assim, vê uma pra mim lá, parceiro. Você vai ver um fundo de olho, a cabeça do nervo óptico, ele é diferente. Eu não vou dizer que é maior, mas ele tem um problema chamado alta miopia. E se você buscar no livro do The Wills lá, Hospital, você vai observar que o que está escrito lá em alta miopia é diferente. Entende? Então assim, você vai olhar, não, esse cara aqui tá com problema. E na verdade não é um problema. É o fundo de olho dele que é daquela maneira. Exato, escalação fisiológica. Exatamente. Então nós temos ali um negócio diferente. Os alunos chegam muito, mas professor, com qual dioptria eu coloco aqui no oftalmoscópio para eu ver?
Fala, negão, Vai depender. esquece, cara. Esquece quanto que tá aqui. Depois você olha. Só acha nitidez, irmão. Exato. Isso. Procura, porque você não sabe a dioptria que tem nesse olho. E eu não sei se você tá compensado na sua. Vou dar um exemplo. Vai aqui. ter uma dioptria ali que você vai ver que eu não vou ver. Exato. Porque a minha compensação aqui tá zero. outra. A sua pode não tá. E aí uma dica, optometrista, compense sua visão. Você tem que dar o exemplo e tem que estar enxergando bem. Exatamente. Porque senão, como é que funciona a coisa, né? Peguei um caso do menino de 15 anos, aquela vez lá na faculdade. Dioptria, menos 17 num olho, menos 15 no outro, um cilindro alto, estafiloma posterior em ambos os olhos, já estava ali com um dos olhos com baixa visão, tudo direitinho. Para eu ter nitidez no fundo de olho dele, eu cheguei no meu retinoscópio a menos 30. Para poder ter nitidez. Mas eu não fiquei olhando o menos 30. Quando eu vi, deu para olhar. Isso aí. Vou dizer assim, ó, deu para olhar, né? Foi a máxima nitidez que eu alcancei. Foi quase todas as lentes do retinoscópio. Então, gente, quando vocês começam a olhar o fundo de olho, vocês têm que ter tranquilidade, né? Ficou meio fosquinho o fundo de olho, vai girando a lente, né? E se não der pra ver? Chegou no 30, pluk, acabou. Meu amigão, alguém tem que ver esse fundo de olho aí. Se não deu pra ver, manda lá pro João meter no retinógrafo, pô. Alguém vai ter que ver isso aí. Então, se você fez a tua avaliação, fez sua fundoscopia, não teve êxito, já faz um encaminhamento. Ó, recomendo que você faça uma avaliação de fundo de olho, porque a gente aqui não teve equipamento, não teve condições de avaliar teu fundo de olho. Então, eu quero que você busque essa solução. Porque nós somos os agentes primários da saúde visual. E não só a saúde visual, até mesmo de saúde como um todo. Preventiva, tudo. Muitas vezes a gente encaminha o paciente e a gente descobriu ali que ele tinha um diabetes, uma pressão alta que ele nem sabia. Ou alguma alteração ali neurológica que ele não desconfiava. E ó, ele volta e fala: William, professor, adorei que você me encaminhou. Eu descobri que eu tinha isso, isso e isso. Você salvou minha vida. E aí? Então, você passou direto, não olhou? Bom, problema teu. A gente estava conversando lá no primeiro bloco, né? Tu és responsável por aquilo que cativa. Exato. Então, se tu estudou, buscou um título de optometrista, seja optometrista. Exato. Nada além disso. Exato, né? O que tá no teu métier, você faz. Isso aí. O que não tá, usa o colega oftalmo, né? Maior parte oftalmo. Mas eu vou te falar que até para Opa. psicólogo já mandei. Psicólogo, dermatologista. Sim. Às vezes o problema é dermatológico ali na região ocular, não é. Até endócrino, já mandamos. Então, por exemplo, certas conjuntivites não são do oftalmologista, são do dermatologista. Não deixa de ser pele. E o dermatologista tem conhecimento também. Então, se às vezes é uma região mais externa, você, pelo certo, encaminharia para o dermato. Eu ouvi um boato que na faculdade de medicina, os mais que olham torto é pro oftalmo, porque ele rouba os caras de todo mundo, de todas as especialidades. Tá ali, é pro dermato. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Então, passa a bola. Só ouvi um colega da oftalmologia falando. E, assim, a gente tem que ter consciência de que cada um tem sua área. Claro. Vamos dividir. Sem dúvida. E não é vergonha nenhuma você falar, olha, a minha especialidade vai até aqui. A dele vai Gente, lá. são especialistas. Somos Por isso que a gente encaminha para o devido cara que, em detalhes, sabe como deixar aquilo 100%. E não o clínico geral. O mesmo exemplo que o Adriano sempre dá do cara do ar-condicionado quebrado. Isso é verdade. O cara quebrou o ar, aquele calor infernal, meu amigo. Você vai levar o carro pro cara da mecânica geral para ver se ele dá um jeito, mas ele vai te cobrar ali, né? Aqui, ó, rapidinho aqui, ó. 150 pila, deixa zero teu ar. Ou tu vai levar no especialista, na casa de ar-condicionado, onde o cara manja daquilo 1000%. Só que ele vai te cobrar 500. O risco de você levar naquele de 150 e aquele conserto que ele vai fazer, não sendo especialista, pode virar 2.000. Sendo que o cara vai te cobrar 500 e vai te dar garantia. Vai ficar 1000%. Por isso que a gente
tem a obrigação de encaminhar para os especialistas em cada problema específico encontrado. Exato. E você vê como linka tudo, que entra também lá na ótica, Sim. que você falou no começo. Tem o cara que faz o lenticular perfeito. O cara tem menos 20 de miopia, pode botar numa armaçãozinha, fio de nylon, que vai ficar, ó, porque o cara sabe fazer. O cara tem a manha. O cara tem a manha, não é todo cara de laboratório que vai saber Não. descer esse disco, fechar em 22 que Com eu a pedi. abertura do anel, como é que vai ficar ali tudo, né? Então, vai ter a ótica que vai se especializar. E o cara trabalha ali em parceria com o surfacagista ali, que manja, os caras formam um time. Esse cara é especialista. As outras óticas vão mandar para você, porque eu falo, eu não vou fazer isso. Só o João lá que faz. Pronto. Acabou. E isso é tão nítido, quando eu falo assim, com relação a especialistas. Por quê? Porque hoje você não recebe uma categoria de especialista. Você atende todo mundo, certo? Quem define quem é especialista é o teu consumidor. Exato. Porque eu tenho absoluta certeza de você aqui, seja optometrista, seja técnico, seja qualquer um consumidor final de óculos, que também nós temos, que assistem o nosso podcast, porque muitas vezes ele usa óculos há muitos anos e falou, ó, esse cara aqui são bons, esse cara aqui falam a minha língua, porque eu uso óculos, então lá eu aprendi muita coisa. Eu tenho certeza de que vocês lembram um restaurante que vocês comeram bem. Opa. Aquele cara lá faz bem frutos do mar. Pô, eu gosto de camarão. Aquele cara lá faz um negócio bom. Um restaurante. Você dá preferência para viajar para um lugar que você sabe onde você vai comer bem. Não adianta falar que não, que é. Por quê? Porque, não, a gente tem 15 dias de férias. Para onde a gente vai? Vamos para um lugar desconhecido ou vamos para aquela região lá que tem um lugar legal para comer uma sopa à noite no frio, ou tem um Gramado lá que vamos para Gramado que tem uns lugares bons para comer, para tirar foto, para ser bom. Claro que a tendência é você ir para o lugar onde você estava, parceiro. Entende? E a ótica é a mesma coisa. Tenho certeza de que você que está aí, vou falar de São Paulo, vai. O cara sai de São Paulo e vai lá em outra cidadezinha, porque o cara ajeitou o óculos, colocou o óculos em bom em você, ajustou a plaqueta, ajustou. O cara gasta, o cara investe e vai lá. Então seja essa pessoa. Exato. Seja essa pessoa. Pense assim, o que me leva a andar e chegar naquele restaurante que eu como bem? O garçom me trata bem, o cara serve a comida quente, a comida fica quente até o final que eu como. Pensa bem, tô falando de restaurante. Se o cara vai lá e você começa a comer, daqui a pouco o arroz tá frio, o outro tá frio, você já não curte muita comida, certo? Então, imagine você, qual é a excelência que você tem dentro da tua loja? Eu já falei isso. Uma outra coisa que eu acho extremamente relevante, é o cara ter um bom conserto dentro da sua loja. Adriano, mas meu negócio aqui é vender óculos, cara. Por que eu tenho que consertar? Parceiro, se soubesse o tanto de óculos que vira, tanto de conserto que vira óculos, o tanto de gente que você traz para dentro do teu estabelecimento. Isso que eu ia falar agora. Tendo um conserto de boa qualidade, não é aquele conserto que você pega ali e faz um Durepox e daí você cola ali, não, né? Não conserto de qualidade. Conserto que você... Com duração, com pintura. Exato. Então, você aprimora mais um recurso dentro do teu estabelecimento. Entende? Então, assim, hoje é uma profissão em escassez. Um cara que sabe fazer um conserto no óculos, certo? Eu conheço alguns que sabem fazer um conserto de qualidade. Vou dar até como falam? Um merchan Um grátis. merchan aqui, ó. O cara do Múltiplos Concertos. Como é que é o nome dele? Lá? Júnior. O Maico do Múltiplos Concertos ali de Florianópolis. O cara é excepcional. O cara solda titânio. O cara faz pintura. O cara faz... Ele investiu no negocinho dele, O cara é bom no que ele faz. Você vê, meu tio cresceu Cara, é bom. fazendo concerto lá no Dom José de Barros. Concertos de óculos na hora. O Isso. pessoal subia lá no segundo andar, ele, Fazia. rapaz, vou dar uma polidinha aqui na sua armação. Sabe o que a gente fazia que ninguém fazia? A gente fazia polimento de lentes multifocais. O cara chegava com o Varilux dele todo arranhado
E a gente polia. Colocava o ruge lá e ó. Mandava ver. Ó, pá, media antes. Pá, vamos polindo. Ia medindo. Pra ver se não ia Opa, mudando o grau. tá começando a dar uma oscilada, ó. Até aqui É a isso gente aqui. consegue chegar. É Tá bom? isso aí. Pô, meu, vou usar mais 6 meses. Nisso, o cara já... Ó, vou já fazer outro então. Eu quero fazer outro reserva. Né? Pô, isso aí traz cliente pra Exato. dentro da loja. Então, quero ressaltar aqui, tem outras pessoas que dão curso de concerto, né? Vou fazer mais um merchan aqui pro o Júnior Bergman, que acho que é de Porto Alegre, né? Sim, do Rio Grande. Tem um outro rapaz que acho que é Márcio o nome dele, né? Sim, que sim, de ó. vez em quando aparece ali umas propagandas pra gente no Instagram. Procurem aí que tem alguns então, caras assim, ó, bons ensinando. tem uns caras bons ensinando, entende? Procura melhorar o seu próprio negócio. Né? Ah, eu não consigo mais trazer clientes para fazer óculos. Traz para fazer concerto. Ah, mas eu ganho um pouquinho. Cara, você não precisa ganhar nada. E uma história interessante aqui. Há 33 anos atrás, eu trabalhava na Dom José de Barros e lá na Rua Nova, na Barão do Rio Branco, tinha uma galeria que chamava Rua Nova Barão Alta. Quem estava lá? Fiore e Miguel. Eram sócios. Miguel Giannini, Sim. o cara que montou lá o Museu dos Óculos, lá na Paulista e tal. Que agora já é saudoso, né? Ele já foi embora. Já faleceu. Mas quem que intitulou ele como esteta ótico? Ele. Ele falou, pô, eu vou começar a esquentar as armaçãozinhas aqui e vou moldar de acordo com o rosto do cliente. A gente era laboratório, montei um monte de óculos desse que ele tinha moldado. Às vezes chegava lá e falava, qual lado que eu escolho, meu Deus? Aí tinha que ligar e falar, a sua ideia estética aí foi do lado direito ou do lado esquerdo? Então eu vou ter que copiar do outro lado para ficar. Claro. Parecido. E aí, o que aconteceu? Isso foi gerando para ele autoridade dentro da área de esteta ótico. E ele chegou ao ponto de fazer os óculos dos presidentes do país e tudo mais. O pessoal da Globo. Ou seja, olha onde ele chegou. Então, procura a sua vocação, como o João falou, mas Veja no que você é veja o que especialista. você gosta e mostre. Se dedique. Se dedique e fale, olha, eu faço isso aqui. Exato. Né? Então, sendo especialista, eu volto a falar da parte que o professor William Benetti é que é especialista. Se você tem uma dificuldade na refração, na prática clínica, entra em contato com ele, a gente vai deixar lá os links. Nós temos também o curso de consultor ótico profissional, Boa! que é um curso que a gente vai ensinando a parte da história da ótica, toda a parte de ótica oftálmica, ótica física, e tudo em vídeo, cada aulinha apostilada, tudo certinho. Depois a gente começa a linkar o marketing e venda na ótica. Passa por vitrinismo. Aí depois tem pós-venda. Como que você vai fazer esse cliente aí que retorna, resolver contornar os problemas e vender mais, né? Cada oportunidade que seu cliente está voltando na loja é uma nova chance que você tem de vender mais. Ó, principalmente quem está começando aí e está vendo que esse passo a passo, às vezes esse passo a passo está longe na tua mente. Ó, tem o curso aqui do professor. Online, você pode fazer de Online, qualquer lugar do Brasil, a gente pode te dá tá suporte lá. se tiver dúvida. Terminou o dia de trabalho, pegou 1 milhão de dúvidas que aconteceu durante o dia. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa parte. Como é que eu ia ajustar esse óculos? Tem que ajuste era, lá. O que era essa miopia aqui que ele falou ali, que eu não soube explicar? O que foi essa hipermetropia? Vai ter aqui um curso completo. Tem. A gente vai botar o link, é consultor óptico profissional, tá lá na Hotmart. Aí, ó. Junto com o de técnicas refrativas, que é o de prática clínica e optometria, que eu tenho também ele em EAD. Se o cara não pode vir para São Paulo para fazer, ele faz por lá e a gente tira as dúvidas, agenda uma chamada de vídeo para ele fazer um atendimento e eu acompanhar, falar onde ele está errando, onde está acertando e bora. Porque tem uma coisa que eu vou dizer para vocês agora, que é uma coisa bem diferente da outra. O cliente te pergunta, mas o que é esse meu grau negativo aqui, essa miopia que eu tenho? É muito diferente você só dizer para ele, não, quem tem miopia é quem enxerga mal para longe, do que você dizer como ela acontece dentro dos olhos. Exato. Quando você fala, o cliente ele vai olhar com os olhos brilhando para você, porque você vai mostrar algo que ninguém mostrou para ele.
é muito diferente você dizer como acontece fisiologicamente, fazer aquele desenhozinho assim bem característico, como é que é o olhinho, como é que a luz entra, onde ela deveria parar, aonde ela não para, né? Como que a lente corrige isso, por que que a lente dele é negativa. Pensem o quanto isso é rico Muito, para o muito. cliente E ouvir. ter o conhecimento, muitas vezes, chega lá com um filho míope de -4. Você pega a caixa de prova e tá com uma +4 e fala pro pai pôr no É rosto. assim que você enxerga. Aí, ó, é Isso assim que teu filho enxerga. Quantas vezes E já aí? fez isso? Pronto, olha a hora, uma Inúmeras bobeirinha. vezes. Aham. Mas ele vai ter sempre o inverso da prescrição. Então, quanto que o pai tem? Pô, o pai tem -2 e o filho tem -6. Certo? Então, tira o óculos do pai, taca +4. Ele já tem +2 no olho. Com +4 da caixa de prova, Pronto. vai ficar igualzinho o filho dele enxerga, com -6. E você não está querendo valorizar aí, investir no óculos do seu filho? Olha aí a visão dele. Então, disso aí, você já pronto, você já matou pau uma 67 ou uma 74 ali fácil. Você já ganhou autoridade perante o cliente, ele já confia em você. Gente, isso daí tem um valor Ter o inestimável. conhecimento técnico, saber onde está indo, em E onde qualquer área encaixar da ele. ótica, saber onde E onde aplicar. encaixar, É isso. Eu vou batata. contar uma história que eu já contei essa história, mas eu acho que encaixa legal aqui. Uma vez eu tava numa ótica e eu tava vendo as meninas atenderem, né? Eu tava ajudando elas e tal, eu ficava lá de vez em quando. E entrou uma senhora, ela estacionou o carro na frente da loja e o menino ficou lá. E ela entrou, entregou a receita pra menina e falou: vê a lente mais barata aí, vê mais barata aí que o meu filho ele tem problema, ele quebra muito o óculos, ele fica muito nervoso sem óculos, ele fica doido sem óculos. E não sei o que, e eu de longe só coringando, né? Aí ela bem assim, não, mas vê a lente mais barata. Aí a menina falou: não, olha, a gente tem uma lente mais fina, uma lente que arranha menos. Não, pelo amor de Deus, vê o óculos mais barato que você tem aí. Daí eu fui obrigado, né? Chegar junto, né? -3 de miopia, uma armação super grande, né? Aí eu falei pra ela assim: me empresta o seu óculos um pouquinho, por favor. Multifocal, ela tinha uns 48, uma adiçãozinha de 1,75 ali e tal, já tinha uma dioptria de longe e tal. Eu acredito que ela tinha ali uns 2,5, vai. Vamos dizer assim, né? Que ela não ficava sem óculos. Aí eu peguei: me empresta o seu óculos um pouquinho pra mim, por favor. E ela tava vindo de perto pra mim, daí entreguei a tabela de perto pra ela. Daí eu falei assim: só um minutinho que eu vou pedir pro rapaz dar uma limpadinha no seu óculos, colocar no ultrassom lá, fazer uma limpeza. Eu vou... Como é que é o seu nome? Dona Maria, é o seguinte, dá uma olhadinha pra perto aqui pra mim, por favor. Lê essas letrinhas aqui, vamos fazer um pequeno teste. Mas por que você tá fazendo isso comigo? Eu digo: não, é só, enquanto ele limpa o seu óculos lá e tal, eu queria que a senhora lesse essas instruções aqui a respeito do óculos. Não, mas sem meu óculos eu não consigo. Eu digo: não, mas leia, eu quero que a senhora leia aqui, né? Leia, por favor. Dela: não, mas eu não consigo. E eu: lê, por favor. Ela começou a ficar nervosa comigo. Aí ela disse pra mim assim: mas você tá me irritando fazendo isso. A dona da loja olhou pra mim e eu fiz assim. Daí eu disse assim... Eu quero que ela se irrite mais um pouco. Aí ela bem assim: eu não consigo ler Declarou. sem o meu óculos. Daí eu falei: pois é, a senhora ficou nervosa sem o óculos porque a senhora não conseguia enxergar, certo? O seu filho, ele tem 3 graus de miopia. A senhora sabe a que distância ele enxerga? Muito pouca. O foco é dioptria dividido por... D igual a 1 sobre Distância. F, né? Exatamente. Quanto que dá? 1 sobre Vai F, ter- o foco, não. D igual a 1 sobre F. Se a gente 1 tiver... dividido por 3. Se a gente tiver 2 dioptrias, a gente tem 50 centímetros. Certo. Se tiver 3... Se a gente tiver 4 dioptrias, a gente tem 25 25 centímetros. Então, o 3 3, está aí no meio. 30 centímetros, vai? Em média. 33 centímetros ele enxergava. Eu falei pra ela assim: a senhora ficou irritada porque a senhora não tá enxergando faz 30 segundos. Passou de 33 centímetros, ele O não está seu vendo filho- nada. Ele tá de cadeira de roda, ele tem uma deficiência visocognitiva, porque ele só assiste televisão o dia inteiro, e ele enxerga sem óculos a 30 centímetros. E a senhora coloca ele assistir a uma televisão a 1,5 metro. Ele não consegue assistir. E a senhora acha que ele não tem razão de ficar irritado sem óculos? Qual a qualidade de vida que ele está Aí tendo? ela fez assim na cadeira. Pronto.
Ela Qual falou produto assim, ó. a senhora vai colocar? Uma porcaria ou uma coisa boa? Ela falou assim, eu quero que vocês façam 2 óculos pro meu filho. Acabou. Eu falei assim, É isso, gente. É ter o conhecimento, é ter a base. Quando tem... entende? Aí eu trouxe o óculos dela, limpinho, bonitinho. Realmente tinha ido pra trocar plaqueta, fazer uma manutenção no óculos dela, free. Você não precisa dar aula para Mas ela todos deu os gancho. clientes. Fica lá Ela uma hora e deu meia com cada cliente para vender um óculos. Exato. Vai ter o cliente que quer. Que ele não, ele quer ali saber se você manja e ele gosta de aprender. Mas vai ter aquele cliente que ele só precisa ver de você que você é uma luz. autoridade. Ah, eu Tem quero. que ter a luz. Eu quero pedir uma coisa aqui pro pessoal que assiste nossos vídeos. Além de curtir e compartilhar, né? Não, pior, esse é outro depois. Aproveita e faça um Mas isso aí, agora dá o eu quero, like. eu quero que vocês me digam quero que vocês me contem um detalhe de vocês. Quantos de vocês conseguem vou dizer vou ser bem bonzinho, tá? Durante o ano, quantos de vocês conseguem vender por perceber, sem o cliente pedir, por perceber uma oportunidade de vender óculos de sol após vender o de grau no momento que tá ali com o cliente. Não ele voltou outro dia e tal. Terminou a venda do de grau. Você percebe que tem um óculos que vai ficar top para esse cliente. Pelo padrão, pelo perfil dele e tal. E quantos de vocês conseguem vender? Vamos supor, quantos? Vocês vão comentar aí. Quantos no ano vocês conseguem fazer isso? Eu fiz 2 nos últimos 30 dias. Por que eu tô dizendo isso, gente? Me digam quão fácil ou quão difícil é vender óculos de sol nos dias de hoje com grau para os clientes que estão fazendo o seu receituário branquinho. Quero que vocês falem para mim. Por quê? Com a técnica certa é fácil. Exatamente. que ir. Exatamente. Mas vamos pensar até pensando tu lá na tua rotina, na tua loja. Como nos dias de hoje é difícil ver a venda de óculos de sol com grau quando não há o cliente pedindo por isso. Você tomando iniciativa e construindo essa venda. O que eu sempre tive nas minhas lojinhas, né? Hoje lá é um consultório, eu não tenho mais. Eu colocava uma lâmpada de halógena de filamento quente, de 500 watts, e botava o espelho ali e ligava aquela luz para simular um sol. Uhum. E botava o cliente ali, ele começava a sentir a lâmpada quente, falava, imagina você na praia com essa luz batendo e você não tendo a oportunidade de enxergar tudo que você poderia ver, porque seu óculos de sol não tem grau. Então você tem que fazer ele se colocar naquele lugar, sentir. Opa! Tinha uma palestra que eu dava na Abiótica, que era transforme a necessidade do seu cliente em desejo de consumo. Para ele entender o que é caro, o que é barato. Vamos pra praia, 250 pau de gasolina, bora! Agora, pô, pra trabalhar, pra levar seu filho pro hospital, pra fazer coisas que não te dão prazer, 250 pau de gasolina agora... Pô, ficou caro 250 pau de gasolina. Mas para ir pra praia, 250 pau é barato. De graça. Então, tudo vai depender do seu desejo no momento de consumo. E o trabalho do consultor óptico é transformar isso. Transforma a necessidade que está ali em desejo de consumo. E aí a gente tem algumas alternativas para criar isso. Né? Inúmeras, centenas. Eu vou usar um jargão aqui. Para você que está nos vendo aqui, é difícil ser pobre? É difícil ser pobre. Falta dinheiro, falta as coisas em casa, a gente passa necessidade. Uma outra pergunta, é difícil ser rico? É difícil, você tem que trabalhar bastante, tem bastante responsabilidade. Às vezes você não tem tempo para gastar o dinheiro que você ganhou. Então, se é difícil ser pobre e é difícil ser rico, escolha a tua dificuldade. Prefiro sofrer lá em Paris, amigão. Sofrer em Dubai. Então eu digo pra você assim, ó, como é que é difícil ser rico? Você tem que estudar. Você tem que praticar aquilo que você estuda, né? É 80-20. Leia 20, aplique 80, né? Não queira ser aí o rei da leitura, porque não funciona. Você tem que fazer virar. Quero sofrer lá no Havaí, meu amigo. Então. E por mais que você ache que não tá dando certo, que você já tá ralando há anos aí, e não tá dando certo, uma hora a porta abre. Tudo que você plantou, uma hora você vai colher. Vai dar certo. Eu tive uma colaboradora que ela tinha medo de errar. Ela dizia assim, Adriano, mas eu não sei se eu vou acertar. Eu falava pra ela, até hoje em dia eu falo pra ela, eu preciso que você erre o quanto antes. Se é pra errar, erra logo. Eu preciso que você erre o quanto antes. Porque quanto antes você errar,
mais fácil vai do corrigir. acerto você vai estar. Então, muitas vezes você que quer fazer tudo perfeitinho, tudo bonitinho, ai não, é que nem o negócio do marketing digital. O cara estuda 302 cursos Nunca pra acha que tá lançar. preparado. E aí tá sempre o desejo o cara consumir outro curso. Ah, não, agora não tô preparado. Ah, não, agora não tô preparado. Agora não tô preparado. Mais um. Não. Olha, eu Sabe? demorei muito pra botar esses cursos na Hotmart, porque eu sempre ficava com aquilo que o Johnny falou. Pô, mas será que eu não tô feio mais do que eu já sou, meu? Nesse Parceiro. curso aí? Será que eu falei bem? Cara, você tá aqui, você tem que ser você. Se você tá dando curso presencial, se você enroscar, você vai enroscar. Então, você enrosca no digital também. Pronto, mas só que lá tá entrando os pila. Vai embora. Né? Então, peraí, pessoal, errei a palavra, volta. Não. Só que olha o digital, você pode cortar aquele errado e falar cara. de novo ainda. Olha, eu vou no falar- presencial não, tem. como. Vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? Coisa que eu nunca falei aqui no podcast. Eu tenho 46 anos. Eu ando há 45 anos. E às vezes eu tropeço. Então. Amigo. Eu só tenho um ano a mais que eu tropeço a mais que você, porque eu tenho 47. Eu treino andar 45 anos. 45 anos. E às vezes eu ainda tropeço. Porra, então... Nunca podemos parar de treinar. É o que eu falei agora há Nunca pouco pra... Exato. É a retinoscopia, treina sempre. A oftalmoscopia, treina sempre. E pegue as técnicas para você não errar mais. Lógica, pensamento e... Opa, isso aqui tem um caminho a seguir. Não vou fazer não aqui. Ah, não, mas esse ficou melhor. E agora? Aí sobe 10, aí sobe 15 de dioptria. Não é qualquer lugar. É sintonia de rádio fina. E você tem que estragar para saber onde tá o certo. Essa dica aí. A hora que você tá fazendo... A hora que você tá fazendo subjetivo, é muito parecido com a retinoscopia. Subjetivo é aquela parte do melhor ou pior. Né? Exato. E às vezes, por mais que as pessoas digam que você só tá fazendo melhor ou pior, mas você tá fazendo. Então. Mas só que Entende? tem que saber fazer o melhor ou pior. Quando você achar que o cliente tá falando tá bom, passa pra ficar ruim pra ele. Aí é que tá o segredo Entendeu? todo. É igual a retinoscopia, parceiro. O segredo tá aí. Você fez a retinoscopia, deu mais 2. Tá, você achou que tá bom. Põe lá um mais 2,5. Ah, agora acompanhou. Agora ficou contra. Agora ficou contra, certo? Agora você chegou Você lá. achou no lugar Você que você viu que tava. antes era bom. Na hora que você estiver fazendo o subjetivo, colocando a lentezinha lá, melhor essa, ou é melhor com a lente ou melhor sem a lente? Ah, não, tá bom. Ah, não, agora com essa aqui tá bom. Beleza, tu já achou um bom. Agora vamos achar o ótimo. Exato. Certo? Aí você põe lá o mais 0,50. Ah, não, agora ficou ruim. Bom, porra. Então, eu sempre faço no curso o Né? aluno pensar, por exemplo. Vamos lá, vamos fazer o cilindro cruzado de Jackson? Vamos fazer. Agora, você já deu uma estudada para descobrir se Jackson não criou isso para ser usado em cima da fenda estenopeica? Exato. Ou era no aberto? Porque em cima da fenda, no cabinho, tá plano. No vermelhinho, negativo. No branquinho, positivo. Eu tô testando meridiano por meridiano. Quando eu jogo no aberto e faço um cilindro de Jackson, eu corro o risco do meu cristalino acomodar em cima do meridiano negativo. E você ir seguindo o que o paciente está falando e o cilindro cruzado de Jackson te induzir ao erro. Então, teve dúvida? Para. Põe a fenda. Volta. Vai por positivo. Piorou? Não é ali. Volta e dá conforto. Tabela a 10 metros. Se a gente fizer o D igual a 1 sobre F, a gente vai descobrir que 10 dioptrias equivalem a 0 metros. E o inverso também, 10 metros equivalem a 0 dioptrias. A distância correta de se fazer uma avaliação visual sem que haja acomodação são 10 metros. Quando o aluguel ficou caro lá em Paris, Snellen chegou para Landau e te falou: ó, vamos ter que ir para essa linha menor, só que ela só tem 6 metros. A Snellen falou: tive uma ideia, ao invés da gente usar esse Ezão grandão aqui, vamos diminuir ele um pouquinho. Mas ainda vai estar 4 metros a menos. Quanto vale 4 metros em dioptria? 0,25. 0,25. Por isso que você tem que dar um descontinho ali, porque sua tabela está a 6. Então,
quando você está deixando o hipermétrope ver o verde, você está deixando reserva acomodativa. E o míope? Também. Por quê? Se você deixar esse cara travado, você não resolveu o problema dele. Ele está saindo míope se ele saiu vendo vermelho. E ó, assim de aluno que chega... Mas na faculdade eu aprendi que tinha que o míope ver o vermelho e o hipermétrope ver verde. Então vamos pensar, vamos lá. Eu sou hipermétrope. Eu vou compensar toda essa hipermetropia de um cara que tem um cristalino bombadão? Esse cara vai voltar e vai falar, tá tudo brilhando na rua, bicho, esse óculos é uma merda. Porque ele tá acostumado há anos a acomodar. Então você tem que deixar esse cara vendo verde ali no teste bicromático. E o míope? É jovem. Por que não um 0,25, um 0,50, além da correção dele, para estimular a musculatura acomodativa dele, para que quando ele não chegue nos 30, ele não vire um presbítero antes da hora? Vamos trabalhar a terapia desse olho aí? Então, deixa os dois vendo verde. É incrível, né, cara? Deixa os dois vendo verde, é lógica. Agora, eu não posso comprar só porque o professor falou. Eu tenho que pensar junto com o professor, discutir o assunto e a gente chegar nesse ponto. Eu tinha problema que, com o professor. Putz, tem lógica. Eu tinha problema com o professor, cara, assim... Muito Vocês estão problema. lembrando e rindo, né? Muito problema com o professor, que, sabe, professor que não se atualizava, professor que ele não clinicava, não trabalhou em consultório para receitar para... Cara, me perdoe. Você é um grande acadêmico, parabéns, mas você não tem vivência clínica para estar me ensinando. Já falamos isso. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que para você... esses dias eu comentei com o Johnny, eu gostaria de refazer a minha graduação agora. Com a habilidade que tem hoje. A habilidade de hoje, né? É outra coisa. Nós ia até, no primeiro semestre, nós já ia sair rajando um com o outro aqui, ó. Sério mesmo, parceiro. Sério mesmo. Porque quando você começa a fazer a faculdade, você, como eu falei, né, antes ali em off, ali, tava com a sua esposa. Quando você acha que sabe alguma coisa, você está no ramo de ótica e você parte basicamente para a optometria. Você acha que tem algum conhecimento. Claro que você não tem sobre optometria, né? A ótica vai te dar um exemplo de graduação em algumas matérias. Isso vai ser tranquilo. Porém, em optometria, você precisa estudar muitas outras coisas para você se tornar, né? Não só se formar, mas se tornar um optometrista, né? Que são coisas diferentes que a gente pensa, né? Exato. Se tornar e se formar. Então, que hoje, muitas das perguntas que eu fazia, eu vejo que tinha lógica, entende? Porque E muitas vezes os caras não te respondiam. Não, isso aí você vai aprender depois. Não, depois, cara. Depois, tá muito avançado ainda. Às vezes numa prova, né, a professora dava lá, qual era a acuidade visual mais ou menos de menos 3,5 com menos 1,25 a 90. A gente sabe que a 90 você tira um pouco da acuidade visual, né? E voltando para a nossa vivência, hoje, às vezes as pessoas ainda levam... Eu desmistifico essa situação do óculos para descanso. Eu desmistifico, eu não penso dessa forma, né? Talvez outras pessoas tenham opiniões diferentes. Mas quando você coloca um óculos, eu já penso um óculos de rendimento, um óculos para a pessoa ter mais conforto. Plano menos 25 a 180, Adriano. Aí isso muda alguma coisa na vida da pessoa? Muda. Quando você reportou? Quando você coloca ali, plano menos 25 a 80, ela fala, nossa, era isso que eu queria. Cara, pra mim isso é muito válido. Entende? A gente tem que trabalhar em cima da queixa, exato, né? Da necessidade visual que apareceu pra você e do contexto que a pessoa tem. Vive. E ela chegou ali falando, tem uma dor de cabeça aqui que tá... Me incomoda. Você passou esse plano menos 25, 180, que pra muitos é astigmatismo fisiológico, que não prescreva menos do que plano menos 50, só que o cara volta e fala pra você, minha dor de cabeça zerou. Exato. Então é queixa. O processo ciliar aí desse paciente não é tão bom, ninguém é igual. Desse cara tem a necessidade, vamos compensar. Então... Só que vai ter o cara que vai falar, esse cara passou óculos pra você, você não precisa de óculos. Pois é, mas...
Aí é uma questão de isso a critério. gente ouve com mais 3, com mais 2, com 1,5 de cilindro. Sim. Vai sim. nos nossos colegas que também são prescritores. Não, você nem precisa de óculos. Às vezes você se coloca numa situação onde... Eu sempre explico pro cara. Falo assim, ó, você tem um pouquinho de astigmatismo e o raio que deveria chegar na retina, ele sofre um impedimento. Ele não chega até lá. Quando eu faço a correção dessa situação, você passa a enxergar um pouquinho melhor. E sem falar que a gente pode aplicar filtro nas lentes. E aí você começa... Várias outras soluções, né? Aí você começa a ter um conjunto, né? Normalmente eu falo pro meu paciente que eu não sei se isso é a evolução, que a gente teve o progresso em celular, em computador, em utilização excessiva da parte acomodativa na parte de perto. Então você está criando uma nova demanda. Porque antigamente, antigamente muita gente não usava óculos. Será realmente ou eles não iam ver se tinha... Não tinham acesso, né? E as necessidades visuais eram diferentes. Minha avó não usou óculos até morrer. Só que sua avó não tinha celular igual a avó do seu filho vai ter. Às vezes a sua avó era analfabeta. E muitos, sim, míopes adquiridos, os nerds, por causa da distância. Nem só pela tela. Você está vendo aqui o tempo todo nessa distância, o cérebro vai fazer mutação. Ele vai falar, opa, tá difícil aqui forçar essa musculatura ciliar. Vamos aumentar a curvatura aqui dessa córnea, vamos alongar esse olho para melhorar esse perto sem esforço. Aí vem a miopia adquirida aí. Então vem as pausas, vem as orientações. Por né? isso, essa crise mundial, né, das miopias o aumento aí, da miopia aí vai ser... infantil. Né? Até 2050 parece que metade da população vai ser míope. Então... Né? Então precisamos de profissionais bons, né? Bons. E que passem esse plano menos 25, 180 quando? Monta na caixinha de prova. Pergunta para o paciente assim, ó, fez diferença? Se o cara falar, para mim não. Olha, então é opcional. Se você faz se quiser esse óculos para você descansar, relaxar. Não quero. Beleza. Aí na hora que ele coloca, fala, puta, faz diferença. Faz. A resposta tá aí. Ele tá escolhendo. É a pessoa que reporta o que ela quer. Exato. O que ela sente. Sempre O que a gente fala é que o profissional precisa fazer o seu trabalho a contento, né? Passando principalmente, não sendo um refracionista particularmente, né? Porque você não atende 2 olhos, você atende uma pessoa. Como um todo. Então, a partir do momento que você faz uma análise, né? Uma anamnese bem produzida, né? Às vezes você está conversando ali com o paciente, tal, e você está conversando, ele, não, eu não tomo muito remédio, mas eu gosto muito de um doce. E às vezes a minha glicemia vai lá em cima. Pô, você já tá vendo que o cara tem diabetes, né? Então você tem que ter cuidado com o fundo de olho aí, para você ver que vai dar sinais. Muitas vezes você vai ver coisas no fundo do olho que nem o teu paciente sabia que tinha, né? Eu vou reportar aqui um caso que era muito conhecido do início do Covid, né? Que foi falado a respeito da cloroquina. A cloroquina é utilizada para, se não me engano, tratamento de malária, né? Mas ele tem uma para autoimune também. O lúpus também. O lúpus. Ele utiliza a cloroquina, né? Até o Johnny estava fazendo um trabalho sobre isso. E eu tava junto, né? Nós estávamos estudando junto ali e tal. E no trabalho a gente observava no fundo do olho que havia depósito de cloroquina perto da região da mácula. Entende? Então, as pessoas que têm lúpus muitas vezes utilizam isso. É importante que se faça um bom exame de fundo de olho. Muitas vezes o lúpus, você pensa assim, o lúpus não tem muito a ver com a nossa visão e tal. Pode ter. Então você pode observar isso nas imagens que a gente viu no trabalho dele. Existe realmente um depósito. Você conseguia ver com o oftalmoscópio o depósito de lúpus. E aí, na sequência, se a pessoa deixasse de usar por um período prolongado, a cloroquina, ela realmente era dissipada daquela situação.
Então, por isso que a gente comenta, né? Tem que fazer uma boa anamnese, conversar com o seu paciente, né? Que tipo de medicamento ele toma, não para você mudar algum tipo de medicamento, mas para você já começar a fazer uma hipótese diagnóstica, né? Então, ali na tua anamnese, você já vai matar muita coisa do que o nosso paciente vai trazer para você. Entende? Muitas vezes o próprio médico que estava tratando ele do lúpus e que não é o oftalmo, no caso, né? Era o que trata da doença autoimune dele. Muitas vezes ele talvez tenha acabado esquecendo de falar ou algo relacionado a isso. E às vezes ele pode estar sentindo a visão e esse depósito ficava muito próximo da mácula. Então, começa com a influenciar na visão, certeza, né? começa a influenciar. Então é importante que muitas vezes você saiba, talvez o paciente ache que não é importante de reportar, mas é importante você insistir com ele, se toma algum tipo de medicamento, se tem alguma doença autoimune, né? Então essas coisas... Isso só aprende olhando. Olhe todos os fundinhos de olho. Chegou Exato. o paciente? Olha. Exato. Segue Aproveita lá. para olhar de criança, que a pupila sempre está bem aberta, não está tão fechadinha. Essa é uma delícia Vai- olhar, vai- né? vai A treinando, pupila vai grandona treinando. lá. E assim, o optometrista ele tem um papel ali, que nem você falou do óculos de sol. O optometrista ele tá em conjunto ali de um jeito que ele acaba direcionando tudo isso. Só que aqui um recado vai pro dono de ótica aí, que não é optometrista, e ele quer que o cara atenda 50 pessoas, atenda o cara em 5 minutos. Tudo isso que a gente tá falando aqui leva tempo. A gente precisa Opa. fazer um procedimento clínico para que esse paciente tenha recebido um atendimento de excelência. E isso só acontece se a gente tiver tempo. Então vai ter paciente que a gente vai precisar demorar meia hora, 40 minutos. Vai ter um que vai ser 15. Ótimo. Mas tem que se respeitar esse atendimento aí. Porque o optometrista é o cara que vai entregar o papel e vai falar para o teu cliente: olha, você trabalha com desktop aqui. O multifocal que você vai fazer não vai ser tão bom, a menos que você desça essa cadeira ou mude para notebook. Não, mas o meu é 3 telas aqui. Então, além do seu multifocal, você vai ter que ter um de média distância aqui, ó, para trabalhar com as telas. O optometrista já está mandando 2 Direcionando. óculos para você. Isso. E percebemos uma fotofobia, percebemos que o paciente relatou isso aí, ou vai para uma linha de lente fotossensível, ou vai para um óculos de sol. Então, olha só a responsabilidade. Você está direcionando o que aquele paciente precisa. E você tem que dar esse tempo para o optometrista. Porque ele pode te trazer ali Mais benefício. mais benefício, tanto para o cliente quanto para o dono da loja que está vendendo. Tá instruindo Então, o assim, consumidor. e você, optometrista, se imponha a sua forma de trabalhar. Você tem que falar: eu trabalho assim. Eu sou um profissional. Então, não aceite julgos desleais, não. E mesmo que esse não aceite, deixa ele pegar o cara que faz de qualquer jeito. E aí vai trabalhar para quem pensa igual você, que aí vai dar certo. A gente estava comentando, né, a respeito de modelo de atendimento, né? Às vezes tem lá um optometrista que cobra muito mais barato, outro que cobra um pouco mais, por possuir equipamentos diferentes. Uma coisa importante, né? A gente estava falando que a gente, graças a Deus, direcionou a grana para comprar equipamentos de alta qualidade no atendimento. Porém, você também, essa alta qualidade no retinógrafo, você tem que saber o que você está enxergando. Entende? Então, muitas vezes, o optometrista, ele encaminha, porque às vezes ele encontrou algo que talvez ele descredibilizasse o trabalho da refração dele. Porque, qual que é o problema do atendimento, Johnny? Que eu sempre falo para você. Não é, o problema do atendimento nosso dentro do Não é o consultório padrão. Não é fazer o feijão com arroz e achar o grau do cara. É a próxima pergunta que o paciente vai te fazer. Exatamente. De alguma dúvida que ele tem, de algum acontecimento passado que o cara não soube responder. É E aí sempre a próxima pergunta. Por quê? Porque quando você mostra uma imagem num retinógrafo de uma alteração, você tem que ter uma noção do que é. Por melhor que você tenha feito a sua refração, que ele tenha enxergado lá muito bem 20/20, com uma estereopsia alta, com uma qualidade bacana, se tu encontrou alguma
alteração, seja no cristalino, seja na córnea, seja em qualquer lugar, certo? Que você está enxergando, se você não der um caminho para ele, muitas vezes ele vai descredibilizar a tua refração. Entende? Então você tem que ter um pouco de cuidado nisso. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi uma moça e passei a prescrição para ela, tudo bonitinho, tudo bacana. Ela voltou 4 meses depois. E daí ela falou, Adriano, não estou enxergando do olho esquerdo. Tá muito ruim. E eu tinha um contato com essa moça. Digamos que ela é amiga. E no consultório. Levou vários clientes. Né, trouxe bastante pessoas. Aí eu disse assim, mas como você não está enxergando? Faz 4 meses? Não, tá muito ruim meu olho. Tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, fui lá, começamos inicialmente os exames, anamnese novamente. Você mudou algum tipo de alimentação? Você tem comido algum fruto do mar? Você teve Covid? Isso que a gente nem falou de Covid. Porque eu vou falar para você, parceiro. Paciente que fez refração, pegou Covid, mudou totalmente a refração dele. Teve muitos casos mesmo. Mas muito, muito. E outra coisa, dificilmente ele chega no 20/20. Ele pode enxergar 20/20, mas com uma qualidade péssima de contraste. Eu tenho inúmeros casos desse jeito. Mas voltando àquela minha paciente, o que aconteceu? Beleza, fui avaliar. A hora que eu peguei o oftalmoscópio e bati o olho na córnea, eu já vi um desenhozinho na córnea. Falei, não, tá bom, deixa aqui o retinoscópio. Vou dar uma olhadinha na lâmpada de fenda. Botei na lâmpada de fenda, parecia o mapa do Brasil desenhado na córnea dela. O que aconteceu? Imunidade baixou. Herpes zoster pegou na córnea, certo? Geralmente é unilateral, né? Herpes zoster. E aí eu disse pra ela, eu falei, olha, é o seguinte, naquele dia que a gente fez o exame, tava tudo bem com a tua córnea. Tava perfeito. Tanto é que eu te prescrevi o óculos, verifiquei a tua córnea, não te caminhei, tava tudo nada, bem. Enxergou super bem, 20/20. Exatamente. Então, fez o óculos, tudo bem. Sim. E aí eu disse assim, olha só, você tem isso, tirei foto, né? A lâmpada de fenda me permite tirar uma foto lá. Mostrei pra ela, falei, ó, você tá vendo isso aqui, ó? Parece um mapa aqui, ó. Isso aqui é um problema que você teve devido a herpes. E o teu oftalmologista é pra ontem, não é pra amanhã. É pra ontem. Então trata de ir no oftalmo. E realmente ela perdeu. Pacificou a córnea. Deu um probleminha e ela ficou com 20% de visão. Certo? Então, assim, muitas vezes você, optometrista, vai ficar pensando assim, pô, será que eu fiz legal a refração? Será que naquele dia estava bem? Será que isso, será que aquilo? É normal isso acontecer. Por isso, a importância do acompanhamento ali da situação primária da saúde e da visão dessa pessoa. Exato. Então, ter assim, a ficha, ver tudo que avaliou, que fez. Se pode conseguir tirar uma foto, sempre tem uma foto ali. Nós temos de... Se tem a foto, o que acontece? Ela volta, ó, no dia não tinha nada, tá aqui. Exato. Agora tu tem, tá aqui. É isso aí. Se tem recurso, porra. Então aprenda a usar os recursos, né? Pra poder utilizá-los. Não é tu tá de Ferrari e não sai de primeira. Você tava falando, né? Você tava falando aí não é todo optometrista que tem um retinógrafo, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa até meio engraçada. Na época da minha faculdade, eu tinha um CRV. E uma vez, acho que eu bati na lateral, ele estragou. E, rapaz, eu remendei com fita silver tape, parceiro. E eu fui para aquela faculdade, não foi um mês, foi alguns meses. E tinha um camarada meu que ele enchia o meu saco, velho. Porra, eu ficava até com vergonha. Ele falava assim, vai arrumar esse carro velho aí, não sei o quê. Vai arrumar esse carro velho. E nós pagando o retinógrafo, né? E com a parcela do retinógrafo, dava para pagar o conserto do carro. Mas aquilo não me influenciava. Como objetivo. Entendeu? Eu tinha outra visão a respeito. E o cara só andava de nave, né? Carro bom e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí... Só que o problema desse meu camarada é que lá dentro do consultório ele não tinha muita habilidade com as coisas, entende? Então, por isso que eu digo assim, ó, não se deixe levar pelo julgamento alheio. Não se deixe. Porque se eu tivesse deixado me julgar, eu não ia comprar um retinógrafo e ia trocar de carro.
E olha o que eu ia ter hoje. Vê se eu não teria uma baita bagagem. carrão. E vou te dizer, tá? Esse teu colega mal tá atendendo, tá? Tem Tudo bem, mais isso. tudo bem. Pulamos essa Então. parte aí. É a famosa crise do ser e do ter. É, exatamente. Muita gente fala, não, se eu tiver, eu vou ser. Então seja primeiro, que depois você vai ter. Depois você vai ter. Isso aí. Então, É. quando a gente se deixa... mudando só uma vírgulazinha de assunto, eu tenho estudado muito estoicismo, né? Que é a arte de você se reconstruir. E realmente os filósofos falam, e eu vejo que isso é cada vez mais... que eu deveria ter estudado isso antes, que eu vejo que isso é muito importante para a vida do homem, principalmente, né? Que ele que é o pilar de casa, é o cara que luta, que vai... A mulher também faz essa situação, né? Mas eu sempre vejo hoje a maneira de como os filósofos falam. Você não tem poder sobre a ação das pessoas. Você tem poder de reação sobre a ação das pessoas. Ou seja, você tem controle sobre você. Você não tem controle sobre os outros. Então, o julgamento dos outros é dos outros. Entende? Você não tem controle sobre Então, você tem controle sobre o que você faz. Certo? Então, às vezes a gente é taxado de frio, a gente é taxado de sem sentimento, né? A linha estoica, ela traz isso, porque se você vê o problema, você já vê a pior possibilidade e já administra ela. Exatamente. Então, o que você faz? Bom, agora se for por aqui vai dar bom, e for por aqui vai dar bom, porque eu já tenho o pior cenário na minha mente. Então, pessoal, mas se é frio, você não tá nem ligando pra situação. Então É isso aí, a gente não se dessa importa. forma, né? Pelo contrário, eu sempre falo, parem, vocês estão sofrendo por antecedência. Não adianta. Olha só como é horrível viver essa vida. Eu falo isso, como é horrível, olha só. Talvez nunca lá na frente, daqui a 20 anos isso vai acontecer. E você está desesperando-se hoje. Olha só que loucura que tua vida está O acontecendo. estoicismo te ensina essa aceitação sem desespero. Isso mesmo. Né? E aí você, o que vier, fora isso, é lucro. Igual, É lucro. cada bola que vem tu domina de um jeito, amigo. Tu vai dominando cada caso é um ela caso. e vai lidando com a situação. Não adianta entrar em colapso. Então a gente querendo ou não, a gente sempre fala naquela parte de estudando todos os dias, né? Seja o teu próximo paciente, seja o teu próximo... Se o colega deixa você ver, ele atender também, porque você vai adicionando, né? Lembrei de uma história que eu queria contar, cara, que é uma coisa fantástica. Eu quero que vocês que estão ouvindo isso entendam empiricamente isso. Existiam dois caras, um cara chamava João e outro chamava Pedro. E um morava de uma certa distância na casa do outro. E uma vez o João fez um pão e Pedro fez um pão. E eles combinaram de se encontrar no meio do caminho. Eles se encontraram no meio do caminho, trocaram os pães. João voltou para casa com um pão e Pedro voltou para casa com um pão. Certo? Certo. Esses mesmos dois colegas, cada um teve uma ideia. E eles saíram e combinaram de encontrar no meio do caminho. E eles se encontraram, João trocou ideia com Pedro, Pedro trocou ideia com João, e cada um voltou para sua casa com duas ideias. Veja que rico que é isso. Então, quando você divide o seu conhecimento, você multiplica o seu conhecimento. Então, veja que na hora do pão, cada um voltou com um pão. Porém, com as ideias é diferente. Cada um voltou com duas. Cada um voltou com duas e duas ideias com variantes. Porque cada um só tinha pensado em uma ideia. Quando você mostrou a tua ideia para o outro, já existiam múltiplas possibilidades. Entende? Então, quando você tiver oportunidade de trocar ideia, de trocar conhecimento, de fazer alguém evoluir, que é o intuito do nosso podcast, faça. Porque nós não temos o dom da eternidade. E por inúmeras vezes a gente pensa nisso, né? Ah, não, amanhã eu faço,
amanhã eu dou um abraço, amanhã eu dou um beijo, amanhã eu vivo. E não é dessa forma. Daqui, se nós formos taxativos, a partir de hoje, daqui 150 anos, não existirá ninguém. Imagine que se hoje não Toda a nascesse... população da Terra. Não nascesse mais ninguém a partir de hoje, daqui 150 anos, não existia mais ser humano. Dizimados. Acabou. Entende? Então, assim, muitas vezes, cara, você consegue fazer o teu colega evoluir. Faça. Faça. E não tenha medo de soltar essa ideia. Ah, mas o cara roubou a minha ideia. Meu, tudo bem. Você não executou também. Exato, né? Então, amigão. Então, o que a palmas gente pra faz, por exemplo, ó, o professor William Benetti, eu não conhecia ele, né? Johnny também, acho que Pessoalmente, não. só da internet, Só né? internet. E hoje nós trocamos conhecimento no off aqui, inúmeras coisas. Um monte de Inúmeras coisa que, experiências. como eu falo no começo dos cursos, ó, tô aqui, não sou o dono da razão, não sei de tudo, porque eu sou um humano, e o que eu não souber, eu tenho um amigo que sabe. E eu pergunto pra ele. Isso aí. E nós vamos trocar figurinhas aqui, nós vamos aprender uns com os outros. Por isso que o curso é tão legal e todo mundo sai de lá falando, pô, professor, gostei, vamos tomar uma cerveja, a gente virou amigo. Porque houve troca. Agora, quando eu tô ali só, calem a boca que eu sou o senhor da razão. Não funciona, né? E você é um burrinho. Não funciona. E, pô, o cara fala, meu, tô sabendo mais que Abandona. ele. Exatamente, abandona. Eu sei mais que ele, mas não vou nem falar pra ele não se Porque sentir idiota. Aí se torna uma competição, É isso. né? Acabou, E aí- muitas vezes eu observava, né, que eu não tinha muitos amigos na faculdade, né? Então, Por que será? eu tinha um pouco de treta lá. Eu começava a assistir uma aula, os colegas falavam, porra, vamos dar um tempo aí, que o professor é ele, ou se não atualiza a gente também, né? Porque eu quero saber o que vocês estão conversando. Então, a gente tem esse direcionamento. E muitas vezes como... O líder, ele incomoda, né? Então, acontece isso. Pô, esse cara, não sei o quê, não sei o que lá. Então, você não vai ser amigo de todo mundo. Não. Mas é o príncipe de Maquiavel. O bom líder, ele vai ter que escolher entre ser amado ou ser respeitado. Exatamente. Então, é um caminho. Então, eu acho que a gente... o objetivo do nosso podcast é a troca de ideias, né? E muitas vezes, algo sui generis que a gente fala, um pouquinho da ideia que a gente dá aqui, às vezes surge uma grande oportunidade lá na frente, né? Às vezes uma oportunidade com um professor, ou com um aluno do professor, ou com alguma forma, né? Então, muitas vezes eu sei Tá que... cheio de gente boa aí, que muitas vezes não tem oportunidade. Exato. Né? Já vi alunos passando pelos meus cursos falando, meu, você é bom, cara. Não joga fora isso não, vai pra cima que você é bom. E vê o cara bem depois, fala, professor, obrigado, valeu. Né? E vê que o JJCast não é só um podcast ótico. Ele é um podcast geral, né? A gente falou hoje um incentivador sobre aí. filosofia, psicologia, psicanálise. Eu sou psicanalista também. Fiz formação em psicanálise. É assim, não parei. E uma dica, não para de estudar. O tempo vai passar de qualquer jeito. Se eu pudesse ter começado antes, porque eu tinha que sustentar minha casa, foi difícil. Até a fase que eu tive dinheiro para começar a pagar estudo, demorou um pouco. Foi depois da optometria, né? Porque eu tinha minha lojinha que eu montava, mas não vinha tanto cliente. Depois da optometria veio mais cliente. E aí eu comecei a investir. Eu comecei e não parei mais. Eu acho que eu não paro. Até ficar velhinho, eu vou estar ali fazendo um curso, fazendo uma especializaçãozinha, uma pós-graduaçãozinha. Para quê? Quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei. Exatamente, né? Eu Bem só assim sei mesmo. que eu só sei que eu não sei, Só né? sei. Mas não essa sei. frase não é minha não, é de do Sócrates. Só sei que nada Só sei, sei que né? nada sei. Exatamente. Então, essa é uma primícia aí para todo mundo. Manter a humildade, seguir em frente e trocar ideias que a gente vai crescendo. Muito bom estar aqui com vocês aqui em Joinville. Valeu a amigo. viagem, hein? Que Cara, bom. Quero mais 2 amigos aí. Oh, com Com certeza, certeza. ganhasse. Esse espaço aqui eu quero deixar aberto para que muitas vezes a pessoa tenha a sua história para contar, né? Assiste a gente, conhece alguém que tem uma boa história. Ano que vem a gente vai ter muito mais episódios. Este ano o professor William Benetti vai fechar o nosso podcast. É o Ó, último, uma honra, hein, meu? é o último Isso aí. episódio gravado esse ano, né?
A gente vai fazer mais episódios, mas só eu e o Johnny, com dicas, com perguntas dos Com os Dicas caras. 2020 lá, não esquece nosso Isso. quadro, hein? Nós temos um quadro chamado Dicas 2020, que é Vídeos rápidos. vídeos de 6 minutos no máximo, né? Nós temos um esquema de... Perguntas e respostas. eu faço uma Show. pergunta, ele tem uma resposta de 1 minuto e meio, depois eu tenho uma tréplica, e ele uma réplica e ele tem uma tréplica. Réplica e Legal finaliza. demais, hein? São coisas Muito rápidas bom. do dia a dia. A pessoa pode estar ouvindo no carro rapidinho antes de Tudo chegar. isso orientado pelos nossos agentes de marketing para o negócio ir para frente. Isso aí, sempre. Exatamente. Legal. Então, hoje eu quero agradecer ao professor William Benetti. Eu que agradeço Tá- a oportunidade que vocês de tá me aqui deram com de a estar aqui com gente. vocês. Né? A gente, um cara fantástico, além de Gratidão. ser professor do que é um cara de, sem palavras mesmo. Baita Pô, muito coração. obrigado. Acho que a gente, Um baita coração. acho que a gente vai ter aí uma longa amizade, Se Deus quiser. né? E Amém. possíveis negócios, talvez. Se for a vontade de Deus, eu acredito que é. Exatamente, né? Acho que vai Deus já funcionar. nos dá saúde, Johnny. Vamos trabalhar. Vamos, mas. Nos dá saúde e nos dá coragem, porque nós somos corajosos. Mas é aquilo sem aquela mãozinha que vem lá de cima e fala assim, ó, sim, vai. claro. Né? Mas sabe Nada quando, acontece. sabe quando você, todos os dias, tá concentrado, tá focado nos teus negócios, e você sente aquela energia ao redor de você, dizendo, continua. Continua que é isso aí. Cada caminho que você tá indo, você Ó, tá bicho. aqui, ó, protegido. É isso aí. Mas é isso que eu sinto. Como tem Deus no céu. Rapaz, quando eu tô fazendo o certo, assim, ó, 100% tá fluindo, amigo, eu penso, ninguém me segura. Exatamente, mais. E parceiro. quando Ninguém a gente me tem essa energia do universo de Deus, né? Exato, Que de Deus, né? cada Do um dê o universo. nome que quiser, eu chamo de Deus. Eu também. Essa energia, ele também te mostra aquilo, o contrário, que fala, ó, esse aí não Da vai- mesma não chega forma, perto desse da não, que, mesma ó, forma, sai exatamente, dá fora. aquele gelo no coração. E eu ó, digo, só vai te sugar, só vai puxar tuas energias, vai te pôr pra baixo, não vai te levar em nada, sai de perto. E é assim, por isso ó, que a gente tem poucos amigos. Exatamente. Porque os que a gente tem conta no dedo, mas é gente que presta. Exatamente. E o dinheiro que não vem de um lugar bom, ele é maldito. É. E o dinheiro que é bendito, ele é próspero. Próspero, Entende? ele é próspero e ele brota. Sim, sem dúvida. Isso aí, ele brota. Certo? Então, hoje eu quero agradecer de coração, conhecer o obrigado. professor William Benetti, né? Agradecer o Johnny, que sempre está aqui comigo. Tamo junto. Né? A gente Montou aqui apresenta... pra isso aí. Pode fazer chuva, fazer sol, meu amigo, nós temos que estar aqui. Né? É isso aí. Agradecer o Renan também, que está sempre... Sempre conosco aqui. Sempre conosco, né? Então, professor William, Johnny, conduz aí, ó. Eu dou mesmos votos, mesmas palavras que você disse, meu amigo. Foi um prazer inestimável, Eu fico muito né? grato. Conhecê-lo, né? Fico até lisonjeado aí, com dois Fica grandes tranquilo, caras. parceiro. A gente é muito humano e a gente gosta de pessoas parecidas conosco, mentalmente, né? De visão, de conhecimento, que se dedica, porque a gente faz isso todos os dias. É. E estamos aqui sempre dividindo isso. Já que para nós a gente não teve essa mesma oportunidade, então a gente oportuniza ela e trazendo pessoas fantásticas, assim como vocês, que têm um conhecimento assim, ó, desigual, que compartilham, que dividem, que dão de bom grado. Então, quando a gente conhece alguém assim, que a gente foi lá, viu que é uma pessoa que parecida com a gente, que tem, né, que tem essa visão de vida, de mercado, e quando tá trocando ideia, a coisa flui, a coisa vai, a coisa A funciona. gente passa amigo. horas e fala, caramba. Exatamente, passou 2, 3, 4 horas. Hoje nós conversamos em fácil umas 4, 5 Não, horas. e a gente se sentasse ainda íamos ter assunto para 3 Não, dias. amigo, ixi. Isso aqui ainda que a gente tá dividindo uma coisa que é muito específica. Se deixar, a gente fala do mundo, de tudo. Então, muito obrigado, professor, Eu por que ter agradeço. vindo aqui de coração. Que Deus abençoe sua vida, Nós todos. né? Sua capacidade de ensinar, que sempre esteja ali lhe guiando, lhe direcionando. Amém. Né? Saiba que Muito obrigado. esse lugar aqui é um lugar que você está sempre convidado a vir. Tenha certeza disso. Tem uma novidade lá. Marca e vem, Bom. que não tem erro. Bom. Que Deus abençoe, que se for pra gente fazer coisas pro futuro aí, que sejam abençoadas e, É isso aí. e venha pra SC. Legal. Venha pra SC que não Se tem erro. você tiver alguém que você queira trazer, oftalmo, aluno, parceiros seu que tem A gente combina, a gente agenda e traz. Isso, cara. Isso aí. O que a não gente tem que erro, fazer é não. agregar, fazer esse ramo
se unir. Exatamente. E todo mundo crescer. tem conhecimento de todas as pontas dele, né? Fala assim, ó, eu tenho, cara, você precisa participar falando de patologia. Um amigo seu, o oftalmo, fala, cara, tem um lugar legal aqui, ó, pra você. Os caras têm a mente aberta lá, são do ramo óptico específico. Vamos lá que você é meu parceiro, eu vou levar você lá e você vai Pode ser contar bem comigo recebido. que o que a gente tiver, a gente fala. E lembrando que na descrição desse vídeo nós vamos ter os links dos cursos, Agradeço. da petição dos técnicos de optometria, Importante. certo? Vai estar aqui na descrição, cliquem lá, conheçam, assinem a petição para que a gente possa sempre estar cada vez mais organizados, cada vez mais fortes no nosso país, né? Buscando saúde, buscando liberdade, buscando fortalecimento da nossa classe aí, que depende só de nós. É isso aí. Nós Certo. fazemos a força. Então, agradecendo João e Johnny, obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui em Santa Catarina, participando com vocês, conhecendo vocês melhor e que a gente possa ter uma parceria aí de amizade, nem que seja Com certeza. Isso até já o é. fim. Isso já é. E que nós possamos aí nos falar mais vezes, nos Ô, encontrarmos mais, que a gente tenha um estreitamento de relacionamentos aí, para que haja crescimento aqui entre todos nós. Com E certeza. esse podcast que vocês fizeram é uma grande oportunidade para muitas pessoas conhecerem algumas outras pessoas que são boas e que podem agregar na vida deles. Não, então, isso tem acontecido. é o que a gente graças estava falando Deus. desde o começo. Se a gente não puder somar, né, para que você está aqui? Você vai deixar aqui memória para as pessoas que daqui 150 anos Perfeitamente. não vai nem Não vai saber que mais você existir nada existiu. de nós. Então, vamos fazendo o que a gente pode e sendo aí o que nós podemos ser de melhor. E eu acho que isso é o que manda. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado aí. Valeu Você a que todos. está assistindo a gente aí, dá um like, compartilha. Já Todos os- sabem o padrão. Né? Todos os cursos que o professor William Benetti tem lá na Hotmart vai estar na descrição aqui. Isso. Tá? Vocês podem acessar consultoptica.com.br, Consulte Óptica, que lá tem todas as informações sobre tudo. É um bom canal. Tá bom. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos Valeu. com Deus. E até o próximo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.